Boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos nós. Amém? Abram as suas Bíblias, o irmão coloca ali, por favor. Gênesis 3. Nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, no versículo 3. O capítulo é o 1. O capítulo é o 3, o versículo é o 1. A minha Bíblia diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comeremos, nem tocaremos nele, para que não morreremos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai querido, eu te peço, esconde-me atrás da tua cruz e ajuda-me com que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que eu diga para o teu povo nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis-me aqui para fazer a tua vontade, para dizer o que tu tens para dizer para nós nessa noite, segundo a tua vontade, o desejo do teu coração. Eis-me aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aqui nós vemos uma passagem em que aquele animal, que a Bíblia diz que ele era muito bonito, né, o mais formoso que tinha sido feito, chegou naquele lugar para simplesmente atrair ou conduzir os pensamentos, a atitude daquela mulher. E aí nós podemos pensar aqui logo no começo da Bíblia, né, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos aonde foi o primeiro ataque. Quem atacou e a quem foi atacado? A mulher, né? Eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, mulheres. Não só lá já tinham sido escolhidas para ser atacada, continuamos hoje também sendo atacada. E nessa noite eu quero falar principalmente para as mulheres. Mulheres sábias, mulheres não sábias, mulheres virtuosas, mulheres tolas. Abre os teus olhos, abre o teu coração e olha, começa pensando lá para o começo. Você foi atacada lá, você foi atacada ali, você está sendo atacada aqui. E você vai continuar sendo atacada, porque você não entendeu que você é a principal causa da derrota ou da vitória da tua casa. Amém? Nós somos responsáveis pelo sucesso e pela derrota da nossa família. Amém? Aí o meu amigo diz assim: não, mas lá quem manda sou eu, quem trabalha sou eu, quem traz a provisão sou eu. Amém? Glória a Deus por isso, né? Mas também nós precisamos ver que pode ter o que tiver, pode trazer o que trouxer. Se não tiver alguém sábio para administrar, não vai fazer muita diferença. Amém? Não vai fazer muita diferença. E isso está em todas as áreas. Nas finanças, na saúde, na paz, na tranquilidade, no conforto da tua casa. Quem pode fazer a diferença é você, mulher. É você quem faz a diferença. Se você for uma mulher sábia, ou que se deixa ser ajudada, para que aprenda a administrar, aprenda a ouvir e aprenda a fazer como é certo, porque ninguém nasce sabendo, né? Todas nós não sabemos muita coisa, mas hoje em dia
hoje, nesse dia de hoje, ouvir, obedecer, está muito difícil. Amém? Vocês concordar comigo que obedecer está sendo a coisa mais difícil? E hoje a gente para para aconselhar uma pessoa. Você está simplesmente 90% das vezes perdendo o tempo. Porque entra pelo ouvido, ou seja, nem entra pelo ouvido, passa por cima da cabeça e vai embora. Aquilo que você disse. Passa horas e horas ali, faça assim, faça desse jeito porque eu fiz e assim deu certo. Eu não sou melhor do que você. Faça do jeito que eu estou dizendo, eu já fiz isso, eu já passei. A pessoa ouve nada, vai embora. É mais fácil seguir aquelas influenciadoras que não tem nada para oferecer, né? É muito mais fácil seguir elas, porque elas estão falando de coisas que elas não viveram. Amém? Desculpem, mulheres, se eu estou falando hoje desse jeito para nós, porque ninguém melhor do que uma pessoa que vive hoje 76 anos de vida, quase 60 anos de matrimônio, para te falar o que eu estou te falando. Hoje em dia, os maiores problemas, as maiores dificuldades dos lares, dos filhos, das criação dos nossos filhos, está sendo a tolice, a falta de sabedoria de nós, as mulheres. Porque fomos enganadas lá pelaquela serpente. E estamos sendo enganadas hoje pela mesma serpente. Pela mesma serpente. Ela só mudou de nome. E ela muda de nome cada vez que precisa mudar. Ela se chama de um monte de nome. Mas o resultado é o mesmo. Destruir. Não só você, mas a sua casa. Amém? 90% do sucesso da sua casa, da sua família, da minha família, está na sua mão, mulher. Está naquilo que você sabe fazer ou não sabe fazer. Amém? Ai, mas eu não sei como fazer. Pergunta daquele que sabe. Pergunta daquele que sabe. Deus, o Espírito Santo. Para isso nós precisamos colocar o nosso joelho no chão e perguntar para Ele. Perguntar a Deus, se eu não estou sabendo ser uma boa esposa, uma boa mãe, me dirige, me direciona, manda-me alguém para falar comigo e me ensina a obedecer, me ensina a ouvir, para que eu possa ter vitória. Porque é assim que a gente tem vitória. Porque nós somos felizardos, porque nós temos a oportunidade de poder dizer, Deus, eu estou aqui precisando do Senhor. Eu estou aqui porque eu não sei por onde ir, me direciona. Não, mas é mais fácil dizer, não dá mais. Chega, eu não estou mais aguentando. E vai cuidar da tua vida que eu vou cuidar da minha. É mais fácil dizer isso, é? E aqueles que estão lá, que não pediu para ser seu filho, nem meu. Né? Não pediu. A gente escolhe a pessoa para casar. O homem escolhe a mulher e a mulher escolhe o homem. Mas os filhos não escolhem os pais. Infelizmente. E às vezes ele nasce num canto que depois ele diz, meu Deus, por que eu tive que ter esses aí por pai? Porque eles nem um pouco se importaram comigo. Cada um cuidou da sua vida e eu fiquei aqui, sem ninguém para cuidar de mim. Antes de qualquer coisa, lembra-se que teu filho não te escolheu por pai. E se tu é o pai daquele filho, tu é responsável por ele. Mas hoje ou mais amanhã, tu vai prestar conta com Deus daquilo que tu fez dele. Amém? Porque é de nós e é para nós que vem a exaltação ou a culpa. Para nós que somos os pais, que foi a nós entregue esses filhos. Por isso vamos pensar, vamos orar, vamos buscar na palavra, que aqui tem tudo que a gente precisa para ser uma mulher sábia, para ser a mulher que a Bíblia diz que é a mulher virtuosa. A Bíblia não mente, a Bíblia diz que tem mulher virtuosa, né? Quem vai achar a mulher virtuosa? Quem achar acha um diamante. Quem achar essa mulher virtuosa? E quem é a mulher virtuosa? É a que busca ajuda no Senhor, porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita. E eu quero dizer mais para nós nessa noite. Aquela serpente, ela não chegou dizendo assim, olha aqui, tu tem que comer daquela fruta ali, daquela ali. Não, ela não disse assim.
Ela chegou do jeito que as conversações chegam nos nossos ouvidos. Do mesmo jeitinho que chegou lá, chega hoje. É verdade que você não pode comer de nada disso aqui? Deus botou tudo isso aqui, mas você não pode comer? Foi assim que ela disse? Aí a serpente disse, não foi isso que ele disse. Ele disse que a gente pode comer de tudo, só não daquela ali. Agora imagina, tem um monte de coisa boa para a gente fazer. Porque foi assim, é assim que a Bíblia diz. Mas a gente não faz. A gente deixa várias coisas que a gente tem para fazer e a gente vai fazer aquela que exatamente diz que vai complicar a nossa vida. Que é ser orgulhosa, para não ouvir conselho. É ser prepotente, para querer mandar no lugar que não é para mandar. Para querer ser ou não saber pedir, só sabe mandar. Né? Porque uma coisa é você pedir e a outra coisa é você mandar. Quando a gente pede as coisas, a gente sempre consegue. Pedindo com carinho, um jeito de conversar, você consegue. Agora não chega lá mandando não, porque não dá, né? Fica ruim, fica difícil. Então, mulher, seja sábia. Seja sábia. Cuida de ti, porque é principal. E cuida da tua casa, porque tu é a responsável por isso. Amém? Você está me entendendo? Eu não sei porquê. Queremos cada dia ser não a responsável para que a nossa casa seja vitoriosa. Cada dia que passa, nós queremos ser aquela que eu vou para onde eu quero, chego a hora que eu quero e faço o que eu quero. Porque isso não é o que a Bíblia ensina. Quem faz isso é o povo que não conhece a palavra. Se não conhece a palavra, faz o que tu quiser, porque tu não conhece. Mas nós conhecemos, amém? E se nós conhecemos, nós temos que ir para cá. Se isso aqui é o meu mapa de vida, então para ser administrado, para ser dirigido, para ser conduzido por esse mapa, porque senão vai te perder pelo caminho. Amém? Lê a palavra, ora. Não, mas não tem um tempo de ler, coloca no teu celular, que lá tu vai ouvir. Não precisa nem tu estar lendo, não, vai só ouvir. Coloca ali, bota aqui do lado da pia, ou sei lá onde tu estiver o dia todo. Para de ficar seguindo aquelas pessoas que estão ali, que não estão te trazendo muita edificação boa para você. Coloca a Bíblia para você ouvir durante o dia, durante a noite, quando estiver sem sono. Amém? Mas cuida do teu lar, cuida dos teus filhos, cuida de ti. Porque mais vai te ser cobrado do que do teu marido. Desse que um dia tu escolheu, porque achava que era a pessoa indicada. E quando determinado tempo, já não é mais aquela situação, já é outra diferente. Mas existe mais condições que já estão junto com aquela ali, que já não é do mesmo jeito, né? E às vezes, como aquela serpente enganou Eva, hoje as pessoas, os nossos próprios colegas, as nossas próprias amigas nos enganam também. Às vezes a gente fica vendo, pensando que aquela que já destruiu o lar dela, já foi para lá, está feliz da vida. Não está não, minha amiga, não está. Não está, porque nós não fomos feitos para viver sozinha, nem o homem nem a mulher. Nem um nem o outro. Nós fomos feitos para viver em comunhão. Unidos, juntos, somos mais fortes. Juntos, criamos os nossos filhos com melhor situação. Amém? Quando nós temos a sabedoria vinda de Deus, é mais fácil para a gente conduzir a nossa família. Quando eu me converti, meus filhos tinham, acho que um tinha 12, outro 10, outro 8, eram tudo mais ou menos assim, quase chegando na adolescência, adolescente. E era uma situação tão difícil. Eu não conhecia nada da palavra, mas eu comecei a buscar. E eu sempre tive uma facilidade de procurar ouvir quem conhecia mais das coisas, seja lá em qual fosse a área. Quando tinha alguma pessoa, a minha mãe morreu, eu tinha 9 anos. Então eu não tive mãe para me orientar. Meu pai só botava as coisas dentro de casa para a gente. Mas não era aquele pai que estava assim, cuida, faça assim. Não, ele era uma pessoa muito presente, mas não para ficar administrando a casa, como a falta da mãe, né? Mas
graças a Deus, eu tive uma facilidade grande, não só eu, como as minhas irmãs, as outras duas, nós somos 3 irmãs, de ouvir. Quando nós chegávamos numa casa, que aquela casa tinha 2 ou 3 meninas da nossa idade, a gente ouvia o que a mãe delas ensinava para elas. O que a mãe estava ensinando para aquelas filhas, eu ficava prestando atenção. Bom, se ela está ensinando para a filha dela, se é bom para ela, vai ser bom para mim também. E eu guardava aquilo. Muitas coisas que eu fiz na minha vida foi guardando o que a mãe da minha colega dizia para ela. Faça assim, que assim dá certo. Faça assim, que assim dá certo. Uma vez ela falou para a filha dela assim: olha, um rapaz inteligente, isso a mãe da minha colega dizendo para ela, um rapaz inteligente, quando está procurando uma moça para se casar, ele deve fazer assim. Chega na casa, antes de se comprometer com ela, ele fica prestando atenção se ela é obediente à mãe dela, se ela é cuidadosa com as coisas da casa dela, se ela é uma pessoa sensata. Se ela for assim, já dá para ser instruída. Porque embora ela não saiba de muita coisa, mas ela vai se deixar ensinar. E eu fiquei prestando atenção àquilo, e até hoje eu lembro da pessoa que disse isso e conhece as palavras. Ela disse: você chega na casa de uma família que tem 3 moças. A pia está de fora a fora de louça, porque as 3 estão andando fazendo qualquer coisa, mais ou menos cuidando da sua cozinha. E a mãe está reclamando com elas e elas não estão nem vendo. Então, se ela não obedece à mãe, ela não vai obedecer você, marido. Amém? Então, ela disse isso há bem ali, mais de 60 anos atrás. E eu guardo isso até hoje. Porque os bons conselhos devem permanecer na nossa vida. E hoje, mãe, hoje, mulher, que está pensando aí que você pode chegar na tua casa berrando, instigando teu marido, instigando teus filhos, criando confusão, só porque tu acha que tu é livre para fazer isso. Não faça isso não. Seja sábia, peça, converse, aprenda a se comunicar, porque quando nós não sabemos nos comunicar, a comunicação fica mais fácil para nós. Mesmo que o marido chegue em casa com vontade de brigar, mesmo que ele chegue em casa com vontade de brigar, não quero nem saber por que ele quer brigar, só pergunta para ele: se acalme, depois a gente conversa, deixa para mais tarde esse papo, depois a gente vamos resolver isso, porque quando um não quer, 2 não briga, só briga quando os 2 estão querendo, né? Então, quando aquele está querendo criar confusão, vai ver, ele já vem chateado lá do trabalho, lá de onde ele vem, chega em casa, a mulher ainda está pronta para pisar no pé, aí não dá certo mesmo. E outra coisa, para você que ainda não tem uma família, os filhos grandes, seus filhos estão pequenos, seus filhos não entendem muita coisa, não deixa teus filhos ouvirem, você se discordar do teu marido, criar confusão com ele. Quando você tiver as coisas para se acertar com teu marido, ou com a tua mulher, deixa as crianças dormir. Para no canto, não precisa berrar. Fala daquilo que está te perturbando. Mulher é a mesma coisa. Assim você vai ter uma família melhor. Seus filhos não vão te ver discutindo. Seus filhos não vão te ver berrando dentro de casa. Nem a mulher dizendo que o cara não é isso, ou ele também dizendo para ela. É vocês 2 que estão se desentendendo, não é aquelas crianças. E quando elas ouvem isso, é tão ruim. Fica lá guardado no coração, fica lá guardado na mente, e eles vão levar para a vida fora. Muitos dos nossos rapazes, dos nossos homens hoje, muitas das nossas mulheres hoje são frustradas, são doentes, porque trouxeram essa doença lá do tempo de criança. Quando viram os pais se pegando, as mães se pegando, discutindo. Não façam isso. Tenham sabedoria para conduzir os filhos que vocês puseram no mundo. Amém? Respeitem você mesmo. Porque quando respeitamos a nós, respeitamos o outro. Quando amamos a nós amamos o outro. Amém? Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Se eu não me amo, como vou amar alguém? Então eu preciso me respeitar, eu preciso me amar para poder amar o outro que está do meu lado ou que está ali comigo.
Vamos pensar nisso. Hoje nós estamos começando um ano. Vamos pensar, cada um de nós. Este ano eu vou mudar esta rota. Se a rota estava indo para cá, para um lado que não era muito bom, vamos dar uma volta de 180 graus, voltar para este lado. Aquilo que eu fazia, que sei que não é bom. Se você tiver com dúvida do que eu estou te dizendo, não é como a Bíblia nos ensina, vai para lá, vai ler. Vai ler como é que a mulher virtuosa se comporta. O que é que ela faz para ser virtuosa. Lá no livro de Provérbios, você vai encontrar isso. Amém? Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Edificar é construir. Edificar é cuidar. Edificar é ficar bonito, ficar arrumado. Não é jogar por terra. Então, quando nós fazemos isso, nós não somos sábios. E o inverso de não sábio é tolo, né? E ai daquele que é tolo. Porque só destrói a si e aos que estão do seu lado. Amém? Vamos pensar, vamos buscar, vamos consertar aquilo que até aqui nós achávamos que estava certo. Achávamos que gritando dentro da minha casa eu vou resolver. Não vai. Não vai. Nem você marido, nem você mulher. Não é gritando que se resolve. Não é brigando que se resolve. É conversando. É conversando. É perguntando, por que você está agindo desse jeito? Dá para você me explicar? Por que você está falando assim? Aí a pessoa do outro lado vai dizer, não quero dizer. Tá bom então. Então não diz. Não quer dizer, não diz. E sai de perto para não instigar. Né? Porque às vezes é só uma coisinha que falta. É como se fosse um palito de fósforo, risca e joga ali na gasolina. Puf, pega fogo rapidinho. Só um não. Faz às vezes para mim. Não, estou muito cansado. É como se fosse um palito que jogou ali na gasolina que pega fogo e começa a briga. Tu pensa que eu também não estou cansada? Ela começa. Não é assim. Não é assim. Use a sabedoria. Use a sensatez. Usa a dignidade. Usa o teu amor próprio para que tu não venha fazer estrago no teu lar, na tua casa, na tua família. Amém? Busca no teu mapa. Se esse aqui é o teu mapa de vida, busca nele o que tu precisa para viver bem, para viver em paz na tua casa e na tua família, que você não vai errar, tenho certeza disso. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar nessa noite. Eu quero chamar, deixa eu ver quem. Pastor Raimundo, por favor. Eu quero nesse momento, a gente tirar assim um momento de oração. Eu quero que o pastor Raimundo represente os homens. O pastor Raimundo vai falar com os homens, para orar com os homens. E eu vou falar com as mulheres, para nós orarmos. Como mulheres, nós sabemos aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que a gente tem por difícil para nós vencermos. Porque nós temos tanta coisa difícil para a gente vencer, que a gente não consegue vencer se o Senhor não nos ajudar. Não adianta. Tem muita coisa que, como eu falei, vem enraizada desde que a gente estava no ventre da mãe. Você pensa que não? Mas lá na barriga, a criancinha está lá gerada, está toda bonitinha ali, aí o pai e a mãe começam uma discussão. E ele está lá, ou ela está lá, na barriga, ouvindo aquele destroço todinho que está aqui fora. E ela vai guardar aquilo ali. Na mente dela, ela nasce e não sabe dizer o que é que aflige ela. Às vezes ela é uma pessoa medrosa que tem medo de tudo. Mas porque em uma situação, aquela mãe teve tanto medo que passou aquele medo para aquela criança que estava ali na barriga. E hoje ela é uma criança, uma mulher, uma jovem, assustada com tudo. Por causa que foi criada aquele medo lá na barriga. Aquela discussão causou isso. E isso é ruim de sair de nós. Muitas coisas nós temos guardado em nosso coração, que não sai assim com facilidade. E hoje eu quero orar com você, mulher. Eu quero dizer para você, só o Senhor para tirar
todas as amarguras, todas as angústias, toda a rebeldia, tudo aquilo que traz em nós, que temos em nós, que não constrói, que traz tristeza, que traz destruição, que traz mal. Amém? Nós vamos orar e nós vamos dizer para Deus. Você diz aí no seu cantinho, ou se quiser diga comigo, o que está te afligido, que está te dizendo que tu não pode vencer. Porque hoje você vai sair daqui vencedora em nome de Jesus. Seja qual for a situação que você tem aí, difícil de ser vencida, hoje o Senhor vai tirar de ti. Hoje o Senhor vai te libertar. Hoje tu vai sair daqui diferente. Hoje tu vai sair daqui uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, em nome de Jesus. Pastor Raimundo, primeiro você ora com os homens, depois eu oro com as mulheres, por favor. Amém, homens. Posso ouvir o amém aí? Tá fraco, eu não ouvi os irmãos dali não, ó. Posso ouvir um amém aí, homens? Vamos orar ao Senhor, amém? Levante suas mãos assim, homens. Todos os homens, todos homens. Cesse a conversa aí agora aí. Cesse a conversa. Para a conversa aí com teu irmão, tua irmã, tua mulher, tua namorada aí do lado. Vamos interceder agora. Começar intercedendo pela nossa casa. Amanhã é o nosso 4º dia, não é isso? 5º dia? Hoje é o 4º. Amanhã nós vamos estar falando sobre família. Nós estamos num propósito aqui de 12 dias de oração. De 6:30 da tarde até 7:30. E tem sido tremendo esse propósito. Amém? Nós estamos apresentando ao Senhor cada mês do ano. Cada dia representa um mês do ano. Mas eu quero te fazer um convite. Vem, ei homem, vem para esse propósito. Faz um esforço ali, vem direto do teu trabalho, vem direto do que tu está fazendo ali, vem apresentar esse ano ao Senhor, esse ano todo. Pois eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer ainda nesse ano na sua vida. Talvez o que você esteja precisando ou pedindo de Deus, não, você vê assim com seus olhos humanos, seus olhos carnais, e diz assim: Senhor, não tem como isso acontecer. Mas o nosso Deus é um Deus de possível, amém, homens? O nosso Deus é um Deus de milagres, amém, homens? O nosso Deus é um Pai que está pronto a nos ouvir. Aquilo que nós temos bradado no nosso coração, que tem falado ali, que ninguém sabe, nem a tua mulher sabe, mas o Senhor, Ele sabe, amém? Por isso comece a falar com o Senhor nessa noite. Aumenta um pouquinho esse fundo aí, Celso, por favor. Amado Pai, em nome de Jesus, vai apresentando aí agora. Mas te apresenta primeiro ao Senhor. Diz assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O teu servo, Raimundo. Raimundo é meu nome, tá, meu irmão? Não é o seu não. Eis-me aqui, Pai, eu estou assim, eu estou bem, Senhor, eu não estou bem, Senhor. Mas eu quero orar a Ti, Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, antes de apresentar a minha família, me apresentar ao Senhor. Porque eu tenho vivido dias difíceis, eu tenho vivido dias alegres, Senhor, dias bons em Tua presença, Senhor. Mas há muita dúvida em meu coração. Tem coisas, Senhor, que preciso resolver, Senhor. Tem coisas, Pai, no nome de Jesus, que eu preciso entregar a Ti, Senhor. Faz muito tempo, Pai, que eu não oro. Talvez você esteja assim, faz muito tempo que eu não oro, mas é hora de você abrir os seus lábios e falar com Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Ele é como um pai que espera todos os dias. Todos os dias o Senhor te espera. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você. Talvez você já esteja aqui, você não tem mais pai. Mas o Senhor te diz nessa noite: eu sou o teu pai. Eu te aguardo, eu te espero. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Eu estou aqui, meu filho, para ouvir a tua voz. Pronto a ouvir, meu filho. Pede, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. Pai, nessa noite, Senhor, nós rendemos tudo, Senhor. Como diz a palavra do Senhor no Salmo 37, versículo 4 e 5, Senhor, eu me rendo, Senhor. Eu quero me deleitar a Ti, Senhor. Eu quero me apresentar a Ti, Senhor. Eu quero me envolver contigo, Senhor. Tanto tempo, Senhor, nós estamos longe de Ti, Senhor. Nós conhecemos a tudo, Senhor. Nós temos carro, nós temos casa, nós temos família, Senhor. Mas vivemos tão longe, tão distante de Ti, Senhor. Talvez você tenha dinheiro, meu irmão, mas está tão longe do Senhor. Está tão longe do Senhor.
Se renda nessa noite ao Senhor, se renda ao poder do Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Tem coisas, homens, que nós jogamos muitas vezes para nossas mulheres, mas é nós que devemos fazer. É nós que devemos nos envolver com Deus. E a gente fica dizendo assim para nossa mulher: vai lá, vai na igreja, vai, faz isso, faz aquilo. Mas somos nós, é eu, é você. Sou eu, é você, é você, é você. Santo Deus, eu apresento a minha casa, a minha vida, a minha família, as minhas filhas, a vida da minha esposa, Senhor. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, pela vida dela. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, que ela passou tão mal, Senhor, na cesariana que ela teve, Senhor, mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia, Senhor, ela está viva. Eu te agradeço, Senhor, que ela passou, Senhor, pela dengue hemorrágica, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, quando ela esteve ali internada, Senhor, em um quarto de isolamento, Senhor, em que muitos diziam, Senhor, que não ia voltar ao normal, mas o Senhor teve compaixão e misericórdia e tirou ela daquele leito, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelas minhas filhas, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada uma delas. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da Yasmin, Senhor, que o Senhor tem levado, Senhor, ela adiante mais e mais além. Fala com Deus, meu irmão, fala com Deus. Não me deixa sozinho, não. Ele quer ouvir cada um de nós. Santo e poderoso Deus, te agradeço, Pai, no nome de Jesus, pela vida da minha filha que se casou, Senhor. Eu te agradeço pelo neto que o Senhor me deu, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque, Senhor, mesmo eu não tendo filho homem, Senhor, ela registrou o seu filho em meu nome, Senhor, e agora ela já é de maior e vai, Senhor, poder passar por nome dela, Senhor. E eu tive essa alegria, eu nem sabia disso, Pai. Eu nem sabia disso, Senhor, mas mesmo assim o meu coração se alegrou, Pai, pelo filho que eu não tive, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela minha filha mais nova, Senhor, Israela, Senhor. Leva ela mais e mais além, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelo meu emprego, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo trabalho, Senhor, das minhas mãos, Senhor, que o Senhor tem depositado nas minhas mãos. Eu te agradeço pela saúde, Pai, pois muitos não têm saúde, Senhor, para trabalhar, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor me levanta todo dia, Senhor, e muitas vezes na madrugada para orar, para te buscar, porque o Senhor quer falar comigo, meu irmão. Quando o Senhor te levantar na madrugada, fale com o Senhor. Levante o clamor, se põe de joelho, renda a tua vida a Deus. Diga como Samuel disse, diga-se: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, fala comigo, Senhor. O Senhor tem me acordado tantas vezes na madrugada. Começa a falar aí, homem. Eu quero ouvir a voz dos homens nessa noite. Você tem que interceder pela sua casa. Você tem que interceder pela sua vida. Você tem que interceder pela sua família. Você tem que interceder por tudo que Deus já está te dando. Pois a vontade dele é nos dar mais, é nos dar mais, é nos dar mais, é nos render mais, é por mais, depositar mais em nossas mãos. Mas você tem sido fiel. Você tem sido fiel o que o Senhor tem depositado na tua mão. Você tem sido fiel o que o Senhor tem depositado ante a ti. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pela Kombi que eu tive, Senhor, e eu enchia de irmãos, Senhor. E hoje eu te agradeço, Senhor, pelo meu carro, Senhor, que ele é até menor, Senhor, mas eu continuo enchendo ele de irmãos, Senhor. Continuo fazendo o teu vídeo, levando e trazendo pessoas, Pai, para a tua obra, para o teu reino, Senhor, para a igreja do Senhor. Espírito Santo, inunda cada homem desse, Espírito Santo. Espírito Santo, arranca o orgulho, Espírito Santo. Arranca a vergonha, Espírito Santo. Espírito de Deus, arranca o medo, Espírito Santo. Espírito Santo, arranca a autossuficiência, Espírito Santo. Muitas vezes nós nos achamos que somos suficientes, que nós fazemos tudo com a força das nossas mãos, mas nós não vemos o livramento e tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nós não temos visto, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Tira, Pai, em nome de Jesus, toda a ira dos nossos corações, dos homens. Tira todo o furor, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Tira, Senhor, no nome de Jesus, do nosso coração, do nosso olhar, Pai, a prostituição, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser fiéis, Senhor, às nossas esposas, Senhor, até no nosso olhar, Pai. Pois a tua palavra diz que o homem até de olhar, de pensar, ele peca, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Faz nesse ano de 2026 sermos melhores. Amém, Jesus.
Faz nesse ano de 2026 ser conhecido, Senhor, pelo Teu nome, Senhor, e não por aquilo que nós temos. Não, Senhor, pelo valor, Senhor, das empresas, Senhor, não pelo valor dos nossos carros, Senhor, mas ser conhecido por Ti, Pai. Amém. Não ser conhecido, Senhor, por onde moramos, Senhor, mas ser conhecido, Senhor, pela Tua presença, Pai. Não ser conhecidos, Senhor, por sermos homens excelentes, que ganham muito dinheiro, mas sim pelo Teu nome, Senhor. Pai, mas eu creio, Senhor, que nós fazendo, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, tudo o Senhor vai resolver. Tudo isso que eu falei, Senhor, o Senhor vai resolver, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Seremos, Senhor, os primeiros e não mais os últimos. Seremos cheios, Senhor, da Tua presença, Senhor. Mas seremos felizes, Senhor, pelo Teu nome, Senhor. Seremos cheios, Senhor, no nome de Jesus, da alegria do Senhor nos nossos lares, Senhor. E vazios de ansiedade, de síndrome do pânico, de medo, Senhor, de vergonha, Pai, em nome de Jesus. Deus meu e Rei meu, age, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Agora nós vamos orar, mulheres, mas você vai orar, você vai abrir a sua boca, porque não adianta eu dizer, você precisa dizer para Deus aquilo que está te afligindo. Se nada está te afligindo, amém, fica quietinho no teu canto, você não está precisando nada de Deus, porque Deus, Ele ouve e responde aquele que pede e crê, amém? Se você crê que hoje Deus te ouve e pode mudar a sua mente, mudar a sua maneira de ser, mudar a sua maneira de agir, então tome posse disso. Tome posse, abra sua boca e diga para Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que você quer tirar de você, aquilo que você quer colocar em você, amém? Diz para Deus, abre a tua boca. Aqui tem alguém que não conhece a palavra? Levanta a mão, por favor. Amém, glória a Deus, todos conhecem a palavra. Glória a Deus por isso. Então você conhece a palavra, você conhece o dono da palavra, amém? Aquele que fala aqui. Então você conhece. Então diz para ele aquilo que está te afligindo. Porque ele diz assim, embora que a sua mãe, com as minhas palavras, né? Que a sua mãe esqueça de você, aquela mãe que amamenta, esqueça o filho, mas eu jamais esquecerei de você, amém? Jamais te deixarei para lá. Agora imagina, a criança que mama, como é que a mãe vai esquecer? O seio vai encher, ela vai querer saber que a criança está querendo mamar. Só vê assim, como é que Deus pôs as coisas, né? Nunca Ele vai esquecer de nós, porque a mãe nunca vai esquecer. Principalmente a mãe que está amamentando. Ele nunca vai esquecer de nós. Então Ele não está esquecido de você. O que está precisando é que você coloque diante dEle aquilo que te aflige. Acredite que Ele pode. Creia. Creia que quando você coloca diante dele, com sinceridade de coração, mesmo que pareça impossível, Ele é o Senhor do impossível, amém? Abre a tua boca e diz para Ele aquilo que tu está precisando, amém? Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, eu quero te apresentar cada mulher que aqui está, Senhor, para que o Senhor olhe no coração, na mente de cada uma delas, e o que ela está necessitando, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe do que ela necessita, o Senhor sabe do jeito que ela é, e aquilo que ela quer se livrar, aquilo que ela quer receber de Ti, Pai. Ajuda ela, ensina ela a ter a sabedoria que ela precisa, para ter um lar feliz, para ter uma família abençoada, para ter uma empresa abençoada, para conduzir a sua família de maneira sábia e prudente, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado, a Sua palavra diz que quando nós te pedimos as coisas em nome do Teu Filho amado, se crermos, receberíamos. E nessa noite, eu quero colocar cada mulher aqui neste lugar, presente neste lugar, para que o Senhor olhe para o seu coração e cure o que estiver precisando de ser curado. Que o Senhor tire o que precisar ser tirado. Que o Senhor adicione o que precisar ser adicionado. Que o Senhor dê sabedoria, paciência, resignação, tudo aquilo que ela precisa para conduzir
com dignidade, com sabedoria, com o temor do Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela, na responsabilidade dela para cuidar. Em nome do Senhor Jesus, que tudo quanto tiver muito difícil, que o Senhor entre com provisão e tire todas essas dificuldades. Aquilo que tiver mais ou menos difícil, que o Senhor também venha ali e ajude ela a se livrar, a ele a se livrar dessa situação. Pai, agora eu apresento para o Senhor os casais, os lares, os filhos, e de uma maneira ou de outra estão sendo afligidos, estão tendo as suas vidas atribuladas por causa das situações difíceis que está se passando dentro da sua casa. Meu Deus, entra com provisão. Ensina essas mulheres, ensina esses homens a buscarem em Ti a solução. Ou em vez de buscar no amigo, ou em vez de buscar na rede social, buscar em Ti, buscar na Tua palavra a solução para as suas dificuldades. E em nome do Senhor Jesus, entra com providência, cuidando da vida de cada um, tirando os medos, tirando as dificuldades, tirando a impaciência, tirando a falta de sabedoria e trazendo para dentro do lar dela a perfeição do Senhor, para ser conduzida por Ti mesmo, cada situação, mesmo que esteja muito longe do coração de cada mulher ser feito, mas o Senhor vai ser com elas para que elas possam ser uma pedra, para que você seja um vaso, que ela seja aquele objeto que o Senhor vai usar para consertar o que precisar ser consertado, para edificar o que precisar ser edificado. Em nome do Senhor Jesus, eu digo isso para o Senhor nessa noite, crendo que o Senhor está ouvindo e vai resolver, não segundo a minha vontade, mas segundo a Tua vontade e o desejo e a sinceridade do coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né? Ei, podem sentar. Queridos, esse é o quarto dia, representando o mês de abril, será o nome família. Amém? A família vai ser representada pelo mês de abril. E eu queria cantar um louvor em Lá maior, para a gente finalizar e passar os nossos avisos. O mês de abril vai ser o mês da família. Amanhã nós estaremos aqui às 18 horas. Para começar às 18h30. Tem sido bênção, tem sido maravilhoso apresentar cada dia, cada mês, um dia, né? Então você que ainda não teve a oportunidade, venha para adorar o Senhor junto conosco. E esse ano eu tenho certeza que vai ser ano de mudança para todos nós. Então te prepara, igreja, para encontrares com o teu Deus. Esteja pronto o tempo todo, vigiai, pois, e orai. Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai buscar a sua igreja. Sentados mesmo, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador e eu necessito do teu perdão. Me perdoa e me escreve no livro da vida. Eu ouvirei o meu nome ser chamado naquele grande dia, e quando eu ouvir o meu nome, eu estarei contigo para sempre, eu e toda a minha casa, toda a minha família, todos os meus parentes, em o nome de Jesus. Amém. Lá maior é? Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tem os avisos? Cadê? Quem vai dar os avisos? Tem não? Então vamos ficar todos de pé e vamos finalizar. Não esquecendo, amanhã são 12 dias, né? Não vai ter culto, isso mesmo. Não vai ter culto no sábado, mas nós vamos inteirar os 12 dias de oração. Tem sido uma bênção. Ontem, eu acho que eu trouxe uma sanfona. Eu tenho vontade de tocar, mas mesmo eu fico com um pouco de vergonha, porque eu tenho medo de errar, né? Mas ontem eu toquei, foi ontem? Antes de ontem, né? Eu toquei a sanfona aqui, foi um louvor maravilhoso. Eu gostei, né? Eu não sei se os irmãos que estavam aqui gostaram, mas ficou muito bom. Se você de repente sabe tocar um instrumento e quer compor a banda nesses dias de oração, pode vir. Ah, pastor, eu toco flauta. Você fica bem ali e você toca uma flauta. Os louvores que nós vamos estar tocando e cantando aí durante esses 12 dias. Hoje é o 4º dia, amanhã será o 5º dia. Então não fique de fora, venha, faça parte desse mover maravilhoso e de vitória e conquista para todos nós. Amém? Diga bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: essa semana será de vitória e de conquista, e tudo que eu fizer na presença do Eterno, eu serei bem-sucedido. Em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, os meus projetos estão diante do teu altar. E eu sei que vai acontecer um milagre na minha casa. Diga bem forte: enfermidade, espírito de enfermidade, bate em retirada para longe da minha casa. Diga: espírito de contenda, bate em retirada para bem longe da minha família. Diga bem forte: espírito de miséria, eu te repreendo. Vai para bem longe da minha família, em o nome de Jesus. Diga: esse ano é o ano da minha vitória, e eu tomo posse disso. Não tenho dúvidas que eu já sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor.
E antes de você sair, pegue na mão de 5 irmãos e profetize uma bênção para ele. Lembra que a nossa boca só vamos transmitir coisas positivas, que vai prosperar, que vai crescer, que aquele contrato vai assinar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos bater uma. Deixa eu bater uma foto para registrar o mês. Glória a Deus. Hoje o seu Paulo ele vai fazer uma apresentação. Ele disse que todo domingo, Deus falou para ele que todo domingo de 2026 ele vai cantar um louvor, tocar, né? E aí eu disse, quem sou eu para dizer o contrário disso, né? E aí ele vai cumprir, né? Já vê com ele, já põe aí pertinho que se tiver. Agora estou muito cansado. Amém. Poder. Amém, glória a Deus.